Olá! Vamos chegando, vamos chegando. Hoje a gente vai falar de sono e energia. Acho difícil quem nunca teve uma noite de sono aí mal dormida ou uma baixa qualidade de sono. Mas hoje vamos falar principalmente de quem nunca dorme bem ou com frequência tá acordando cansado. Me impressionei que a maioria de vocês falou ali no Stories quando eu perguntei que acorda com essa vontade de querer dormir mais. É claro que no inverno, né, agora com a mudança de estação, ficar escuro mais cedo, isso influencia também. Mas o que é esperado como um estado ótimo da nossa saúde é a gente acordar disposta, né? A gente acordar e dentro de no máximo 30 minutos, depois de ter ali aberto os olhos, a gente tá já disposta, tá com energia. Se a gente fica demorando muito para essa energia vir, já é um super sinal aí de algo precisa ser ajustado, regulado, principalmente em relação a alguns hormônios, cortisol, tireoide, tá? Mas a gente vai falar então de sono, como dormir bem, como acordar bem. E como ficou muito próximo ali no enquete da parte de ter energia ao longo do dia, eu também vou comentar um pouquinho sobre essa parte de ter energia, mas principalmente focando em sono, tá? E quem tá aqui e tem essa questão de precisar sentir que precisa melhorar do sono, comecem me contando. Primeiro, vocês têm dificuldade de dormir, pegar no sono, ou vocês têm dificuldade em manter um bom sono, ou vocês dormem com facilidade, mas acordam ainda assim quebradas, sentindo que passou um caminhão em cima que não se restaurou à noite. Então vão me contando aí. E para quem tá aqui a primeira vez, a gente sempre faz live às 13 horas na quinta-feira, e depois de um tempo as lives que estão aqui vão ficar disponíveis lá no meu canal no YouTube, tá? Depois de umas semanas a gente sobe lá. Por isso que é legal vocês estarem aqui também, para sempre fazerem perguntas, a gente conseguir fazer essa interação e vocês terem acesso a esse conteúdo de uma forma mais rápida também. Mas vocês podem rever lá depois, no ritmo de vocês, já tem alguns conteúdos lá, a gente tá subindo conteúdo toda semana, então aproveitem para ficar de olho lá também, tá? Nos conteúdos que a gente já fez, que vocês talvez perderam. E eu vou falar hoje, gente, de 5 principais questões que eu acredito que são as principais questões que influenciam na qualidade de sono dentro do que eu vejo aí na rotina de escutar outras pessoas, tá? Então a gente identificando isso é muito importante. E até eu compartilhei um relato de uma aluna ali do Ciclos da Mulher, que ela compartilhou inclusive ontem isso, desse processo da gente conseguir identificar os gatilhos, né? Porque a nossa vida nunca é 100% perfeita, a gente não precisa ficar buscando a perfeição sempre, mas quando a gente tem algo que nos incomoda e a gente consegue identificando esses gatilhos, a gente consegue resolver isso também. A gente não fica naquele ciclo vicioso de desgaste, de cansaço, de estar sempre mal, de estar sempre precisando de estimulante para acordar e de algo para induzir o sono, né? De algum remédio para dormir. Então a gente sair desse ciclo vicioso de ter estímulo para acordar e estímulo para dormir, o nosso corpo funcionar naturalmente. E o sono acho que se a gente tem que ajustar alguma coisa na nossa saúde que tá talvez fora dos eixos, começar pelo sono realmente é o principal. Você pode comer super bem, você pode se exercitar, mas se você não dorme bem, realmente a parte de restauração da nossa saúde, a parte do metabolismo, a parte do controle da insulina, a parte do dia a dia mesmo, da produtividade, do humor, tudo fica muito afetado. A gente envelhece mais rápido, com certeza, tá? E quando a gente fala de qualidade de sono, não é só dormir 8 horas por dia, a gente vai falar que tem outras questões aí também pra gente considerar, tá bom? Então deixa eu ver o que vocês me responderam aqui de mais frequente, se a dificuldade é pegar no sono, se a dificuldade é manter sono. Manter o sono, pegar no sono, manter, sono muito leve, acordo durante a noite, dificuldade em dormir durante o sono, me sinto sempre cansada quando acordo, acordar com sono, dorme com facilidade, acorda 2 da manhã e não dorme mais, dificuldade de manter o sono, tem dificuldade de voltar a dormir, esposo dorme 22, acorda de madrugada e não dorme mais. Beleza. Acho que tem uma mescla de tudo, né, gente? Um pouquinho de dificuldade de dormir, dificuldade de acordar também.
Tá bom, então vamos começar falando um pouco sobre isso. Deixa eu até ver. Mas pelo... tem um pouco de sono leve, 6 horas de total, fracionado. Tá, beleza. Sinto fome de madrugada e acordo. Isso é um ponto bem importante também. Acordo de madrugada pra fazer xixi. Esse acordo de madrugada pra fazer xixi, eu até quero tirar essa visão, talvez, de vocês, tá? Porque, assim, o nosso corpo, a nossa bexiga tem a capacidade de ficar mais tempo ali sem fazer xixi à noite. O nosso corpo todo é reprogramado pra gente conseguir inibir as funções que a gente faz no dia a dia, né? Então, a gente é reprogramado pra gente conseguir ficar 8 horas sem fazer xixi. O que acontece geralmente é que a gente tem um despertar muito leve, e com esse despertar muito leve a gente percebe que a bexiga tá cheia e tem a vontade de fazer xixi. Então não é o xixi que está te acordando, é a vontade é esse despertar muito leve que faz você ter essa percepção e aí você levanta pra fazer xixi, tá? Então antes do xixi te acordar teve um despertar ali, tá? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar uma imagem com vocês, que é onde a gente vai começar falando, tá? Então, dos pilares que eu trouxe aqui pra vocês, eu vou começar falando de um dos pilares, eu vou começar de trás pra frente, tá? Então, eu acho que tem um top pilar ali que eu vou deixar por último, que eu acho que é o que afeta a maioria das pessoas, mas a gente vai começar falando um pouquinho antes, que é uma parte diretamente ligada à nutrição e às deficiências nutricionais. E muitas vezes a gente ignora totalmente isso, que a falta de um nutriente no nosso corpo pode estar fazendo com que a gente tenha uma incapacidade em dormir, em desacelerar, em descansar e em manter esse sono, tá? Então a gente pensando na lógica, o que faz a gente ter uma indução para o sono e uma boa manutenção do sono é a gente estar com neurotransmissores que nos acalmam durante a noite e a gente ter uma natural produção de melatonina. Mas da onde vem a nossa produção de melatonina? Ela vem justamente da nossa produção de serotonina. E a nossa produção de serotonina vem do fornecimento de triptofano no cérebro. A gente já vai entender um pouco mais porque é o triptofano no cérebro e não só no corpo, tá? Mas o que a gente precisa para transformar esse triptofano em serotonina, na forma ativa da serotonina, que é o 5-HTP, e depois em melatonina? De nutrientes. E essa é a base da nutrição, gente. Os nutrientes, eles têm essa função de transformar as coisas no nosso corpo e de fazer as engrenagens rodarem no nosso corpo. Então, olhem só. Pra gente fazer essa transformação de triptofano na forma ativa, que é o 5-HTP, tá? A gente precisa de ferro. A gente precisa, não tá aparecendo aqui, mas de estrógeno, que tá do lado de cá. Principalmente para esse triptofano entrar no cérebro. Então tá ali intestino e embaixo o cérebro, né? Então o estrógeno atua nessa transformação de triptofano em serotonina no nosso cérebro. O que a gente vai ter aqui? Se no período pré-menstrual tem mais insônia ou não, já é um fator para a gente entender, tá? Ter um dia de insônia já é mais esperado porque a gente está tendo uma queda de estrógeno. Agora, se eu tenho 10 dias de insônia, muito provavelmente vai estar ligado mais à parte da progesterona que estimula os neurotransmissores calmantes e não só o estrógeno. Mas o que a gente vai ter aqui também? Mulheres na menopausa têm uma redução de cerca de 50% da melatonina, porque elas estão sem o estrógeno, tá? A gente também tem a B6, o cobre e a B2. Então, são nutrientes super importantes para a gente produzir a nossa melatonina de forma natural. Quantas mulheres não têm deficiência de ferro, né? Quantas de nós temos deficiência, talvez, de complexo B sem saber? E aonde a gente vê esses nutrientes do complexo B? Geralmente de cereais integrais, de carne de fígado, mas muitas das coisas, os nossos hábitos acabam eliminando essas vitaminas do complexo B. Excesso de café, excesso de álcool, tá? Excesso de proteína na dieta também pode eliminar se não tiver um ajuste na alimentação. Essa vitamina B2, ela é bem específica de laticínios, então quem não tem acesso, quem não consome por alguma razão algum tipo de laticínio, acaba podendo ficar deficiente de vitamina B2, tá? Então, só pra gente ter essa noção de como... deixa eu voltar aqui. De como essa parte da nutrição é importante pra gente formar
um dos hormônios mais importantes da noite, que é a melatonina, tá? E aí um nutriente, geralmente a gente ouve falar de magnésio, né, pra acalmar pra noite. E sim, o magnésio ele é um dos nutrientes que nos ajudam a acalmar. Apesar que ele pode ter o efeito de dar energia também, tá? Não sei se alguém aqui já tomou magnésio pra dormir e ficou pilhada. Isso às vezes pode acontecer. Por quê? Porque o magnésio ele atua em várias rotas do nosso corpo. Então ele pode estar entrando tanto para fazer energia quanto para nos acalmar. Mas tem um nutriente que pode estar deficiente e também é super importante, não tão mencionado, que é o cálcio. Quem tem que prestar atenção no cálcio, gente? Quem tem deficiência de vitamina D, mulheres que estão amamentando, tá? Muitas vezes não fazem exames adequados para avaliar o nível de vitamina D e o nível de cálcio. E pode ter essa deficiência afetando esse processo de se acalmar à noite e de fazer essa indução do sono, tá? O cálcio também tá ligado a sintomas pré-menstruais, só para vocês saberem. Não necessariamente a gente precisa consumir laticínios para ter uma boa dose de cálcio, principalmente quem tem sensibilidade a laticínios, principalmente quem pode ter piora de cólica e sintomas pré-menstruais com alguns tipos de laticínio por conta da caseína, mas é um mineral que a gente não pode deixar de ter. Então a gente vai ter aí fontes como tahine, sardinha, vegetais verdes escuros, mas principalmente adequando os níveis de vitamina D de uma forma muito boa, tá? Quem aqui já fez relação com o sono, às vezes estava em uma deficiência nutricional, fez alguma suplementação ou melhorou a alimentação e passou a ter um sono de melhor qualidade? Alguém já sentiu isso aqui? E mesmo que não tenha deficiência de nutrientes, meninas, não sei se alguém já experimentou isso também, mas uma dieta com muita restrição calórica, principalmente restrição de carboidrato, tá? Pode dificultar muito essa questão do sono. E a restrição de carboidrato pode ser tanto uma dieta que restringe mesmo, então você está fazendo uma cetogênica, uma low carb, que eu tenho vários adendos aí em relação a essas dietas para mulher. A gente pode usar elas, mas sempre como estratégia e nunca como estilo de vida. Sempre de forma cíclica e nunca de forma contínua, tá? Mas também pode acontecer no caso de quem gasta muita energia e não repõe o que precisa, tá? E aí a gente vem pro contexto de criar melatonina no cérebro. Como que a gente faz? Isso que eu expliquei aqui pra vocês, a transformação do triptofano na serotonina e depois na melatonina. Como que a gente faz pra esse triptofano entrar no nosso cérebro? Porque o que tá na corrente sanguínea não necessariamente vai entrar no nosso cérebro. O que está disponível ali vai competir com outros nutrientes para entrar, que a gente chama de barreira hematoencefálica. Então a gente tem uma peneira ali no cérebro protegendo ele. Imagina se tudo que estivesse na corrente sanguínea entrasse diretamente no nosso cérebro, tá? E aí vem dos outros hábitos que podem impactar muito a gente, que é o que a gente come à noite. E dependendo do que você come, pode te ajudar ou pode te atrapalhar muito, tá? E aí eu quero que vocês me contem um pouquinho o que vocês geralmente comem à noite e o horário que vocês comem. Vamos ver como é que vocês estão aí. Ou o que vocês acham que é certo. E aí, pra quem tá chegando agora, a gente vai falar de 5 questões, tá? Que afetam o sono. Eu comecei por uma delas, que são as deficiências nutricionais. A gente vai evoluindo aí até a última, que é o que eu considero uma das mais importantes, tá? A Raíza falou raízes, proteína, 19 horas. Ótimo. Comidas, 18 horas. A Rose. Melina, arroz, feijão, proteína, salada, 18h30. Ótimo. A Melissa, um lanche rápido com castanha em torno das 22. Depende do que é esse lanche também. Tá. Legal. Acho que quem respondeu aqui talvez já tenha assistido minhas lives. Já são umas meninas que já estão mais ajustadas. Mas, gente,
tem tanto a questão do horário, do que a gente consome, e se o que a gente consome tá fazendo a gente acordar à noite e tá ajudando a esse triptofano entrar no nosso cérebro, tá? Quando a gente dorme, vamos supor, às 10 horas, 11 horas da noite e janta às 9 da noite, isso vai atrapalhar muito o processo do sono, tá? Eu sei que tem algumas pessoas que têm o contexto de chegar tarde em casa e aí a gente precisa fazer ajustes nesses hábitos para comer mais cedo uma refeição mais completa e se precisar comer algo mais de fácil digestão à noite. Mas o que entra aqui de alguns mitos da nutrição que às vezes atrapalham o sono? Fazer uma refeição de saladinha com frango grelhado à noite, né? Fazer uma refeição sem muito carboidrato à noite. Então, tudo isso, primeiro, se você faz uma refeição que demanda mais a sua digestão, e a nossa digestão naturalmente tá mais fraca à noite, tá? Naturalmente, o que a gente comeu no almoço, se a gente comer a mesma quantidade, as mesmas coisas, talvez a gente não faça uma digestão tão boa quanto. Desculpa aí. E se a gente coloca uma carne vermelha, um monte de salada crua, um monte de proteína ou coisas que você demora para digerir, enquanto o seu sistema digestivo era para estar descansando, enquanto era para esse sistema digestivo estar e o fígado se limpando, ele tá tentando digerir todos esses alimentos. E isso impacta diretamente na qualidade do seu sono. É quando a gente acorda e sente que não descansou direito, porque o corpo de fato não descansou. Ele ficou a noite inteira trabalhando para tentar digerir o seu jantar, tá? Então, primeira coisa, gente, tentem ajustar a refeição de vocês para esse horário que as meninas falaram, 18h30, no máximo 19 horas, no máximo 20 horas, dependendo do horário que vai dormir e do que come. Mas quanto mais cedo você comer uma refeição completa, melhor, tá? E fujam dessa questão de só comer salada, coisa fria, com grelhado à noite, porque isso vai atrapalhar muito o sono de vocês. Segundo, se a gente consome uma refeição que é muito rica em carboidrato à noite também, então vamos dar alguns exemplos aqui. Você fez um macarrão com molho vermelho, vai ter uma fácil digestão? Vai, mas vai te dar um pico glicêmico no meio da noite. E aí ou você vai acordar com fome, ou você vai ter um leve despertar e vai levantar para fazer xixi, ou você vai acordar até suando, tá? E isso pode ser agravado, por exemplo, no período da transição hormonal. Tem a flutuação de estrógeno, mas a flutuação de insulina também causa calorões. Então a gente tem que prestar atenção nisso, tá? Que outros exemplos? Talvez fazer só um suco, uma vitamina, talvez fazer uma tapioca com banana, né? Então, se já tem uma tendência à sensibilidade à insulina e consome alguma coisa que tem só carboidrato à noite, você pode ter esse pico de glicemia e depois, quando você estiver tendo a hipoglicemia de rebote, você ter um despertar. Ah, Pri, então o que eu faço? Você falou que não é pra comer salada e proteína ou grelhado à noite e falou que não pode comer também carboidrato. Não é bem isso, tá, gente? O que eu tô dizendo aqui? Não comam alimentos que são de muito difícil digestão tarde da noite. Se você estiver comendo salada e frango e arroz e feijão às 6 da tarde, tá tudo bem. Mas se você comer isso às 9 da noite, não vai ficar tão bem assim, tá? E a outra questão não é que a gente não pode comer carboidrato à noite. Na verdade, a gente deve consumir carboidrato à noite. Eu já vou explicar por quê. O que a gente tem que evitar são os carboidratos de alto índice glicêmico. O que são eles? Depois de 1 a 2 horas, eles vão causar uma hipoglicemia de rebote e vai ser quando você vai acordar, tá? Se a gente também não tem fonte de carboidrato à noite, o que a gente não tem? A entrada de triptofano no nosso cérebro. O triptofano só entra no nosso cérebro quando não tem muita proteína no nosso sangue. Se tem muita proteína no nosso sangue porque você acabou de consumir uma refeição com muita proteína, ele não vai entrar no nosso cérebro. Quem vai entrar são os outros aminoácidos e não o triptofano. Por isso que quando a gente tem queda de serotonina, a gente busca doce, chocolate, o que acontece geralmente no período pré-menstrual. E por isso também que a gente, quando faz restrição de carboidrato, também tem esse processo de não ter o triptofano disponível, tá? Então o que a gente vai focar à noite? Ou na última refeição?
É importante que ela tenha ali um equilíbrio, que não cause nenhum pico glicêmico, mas que tenha uma fonte de carboidrato, sim. Isso pode ser uma batata doce cozida, isso pode ser algumas leguminosas para quem consegue digerir bem, então grão de bico, lentilha, ervilha. Isso pode até ser um pouco de aveia, mas não da fina, aveia grossa, em lâminas grossas, que você deixou só de molho em algum leite vegetal, que você completa ali com algumas castanhas. Isso já vai ajudar, porque ela tem uma liberação lenta de carboidratos diferente da aveia em flocos finos, tá? Isso, se você come, talvez ali um horário 9 da noite, 8 da noite. Agora, se você come mais cedo, você pode com certeza fazer uma refeição completa, que até demande um pouco mais a digestão, porque vai dar tempo, vai dar 4 horas ali mais ou menos até o horário de você dormir, tá? Então prestem atenção nisso, na composição da refeição de vocês, na última refeição, e o horário que vocês consomem ela. Muito difícil a gente ter uma boa qualidade de sono se a gente está fazendo uma refeição pesada, ou que demanda muito da nossa digestão logo antes da gente dormir, tá? Quem é que se identificou com isso? Ou já viveu isso e já mudou? A Artemi falou até 21, batata inglesa, um inhame, um pouco de tahine. Legal, tá uma combinação legal. Talvez só ajustar o horário, tá, Artemi? Maravilha, gente. Vamos passar pro próximo? Sim, salada crua. Algumas pessoas vão sentir mais, outras menos, mas com o processo do passar o dia, do entardecer e do envelhecer, é melhor a gente priorizar coisas refogadas, tá? Para quem trabalha de dia, estuda à noite com muita fome. E aí o que eu sugiro, Fernanda, quando você está fazendo essa transição, você está saindo do trabalho e indo para a faculdade ou para o seu curso, estudar, você levar uma marmitinha, que seria o ideal, tá? Ou você parar em algum lugar e fazer uma refeição mais completa. Ah, Pri, eu não consigo levar marmita. Consegue, sei lá, ter acesso a uma tapioca com frango e salada. Consegue levar um ovo cozido e uma batata assada junto, né? Então, são coisas que já podem te auxiliar, porque se você passa diretão, né, Fê, trabalhando o dia inteiro, estudando à noite, que já é um dia puxado, você vai chegar em casa exausta, querendo comer porcaria. Você não vai querer comer coisa saudável também nesse horário. Quando a gente tá muito cansado, a gente quer porcaria, né? Então, ou mesmo que você coma saudável, você vai chegar muito tarde da noite para fazer uma refeição, talvez que seja uma das refeições mais importantes do seu dia, uma refeição mais completa. Então, tente trazer realmente, nesse caso, realmente só organização aí, levando alguma coisinha, tá? Ó, a Raíza falou bem isso, né? Acho que você que falou que tava acordando com fome, né? Eu dou um macarrão com molho branco, né? Que é essa questão mesmo de ter tido pico glicêmico, tá? A Pri também, ó, o macarrão realmente, né, gente? É claro que a gente tem estratégias para comer macarrão e não dar pico glicêmico. Então, a gente colocar mais vegetais antes, a gente ajustar a quantidade de macarrão, a gente ajustar a quantidade de proteína. Você pode substituir por um molho que tenha um molho pesto, que tenha um pouco mais de gordura e bastante dos fitoquímicos dos temperos ali do manjericão, salsinha, né? Porque isso também equilibra um pouco essa liberação da glicose do macarrão, tá? Por exemplo, sopas, que são. Agora chega inverno, então fazer sopa de abóbora, sopa de mandioca, sopa de batata. Por mais que seja assim, legal, são alimentos saudáveis, mas se é batido, se é na forma de caldo, isso talvez não seja tão interessante também, porque a gente deixa ali o amido muito disponível. Então façam sopas, mas que a base não seja um creme à base de amido, né? Que você pode ter as batatas, a abóbora ali, tudo junto, mas não seja aquele creme grosso só de amido, tá? Então, mesma coisa sopa de lentilha. Evita bater a sopa e come o grãozinho. Isso já vai fazer diferença, tá? E alguns vegetais. Beleza, gente. Vamos passar para o próximo, então? E sempre observar, né, gente, como é a digestão de vocês, fazer testes. Ah, eu sempre como isso, então outro dia você come outra coisa e vê como que fica o sono, tá? Então acho que isso é um... Se você... Um outro ótimo sinal, você acorda com fome. Se você acorda sem fome e demora muito para ter fome, muito provavelmente o seu jantar foi muito difícil de digerir para o seu corpo, tá?
o que é o ideal? É a gente acordar com fome, a gente sentir fome pela manhã, porque isso também facilita uma liberação mais saudável do cortisol. Se a gente fica sem comer pela manhã, o corpo pode entender isso como um estresse e ter um pico de cortisol muito grande, tá? Então é saudável ter fome pela manhã. Se nunca tem fome pela manhã e come tarde da noite, observe se não é realmente esse ajuste de horário e o ajuste do alimento que você precisa fazer, a digestão ali que tá precisando ser olhado, tá? Beleza, nós já vamos falar do café, alguém perguntou ali. Tá bom. Tudo bem, se tem fome às 9, assim, a gente fala dentro de 1 hora acordar, mas ainda às 9 tá bom, tá ótimo, tá? Mas realmente assim, eu só tenho fome depois das 10, o próximo do almoço, eu acabo nunca comendo. Pode ter muita relação também com cortisol, um cortisol muito baixo, né? Às vezes até o processo de olhar para a luz, de ter esse contato com a luz de manhã já ajusta esse cortisol e volta a fome também, tá? Então a gente falou das deficiências nutricionais, a gente falou da refeição tarde da noite, tá? E dos horários. E aí já vou aproveitar e falar da questão do café, que alguém perguntou até que horas, né? Recentemente eu falei da questão do café aqui em posts. Teve uma semana que eu foquei bastante na parte do café. Principalmente para vocês entenderem que nós, mulheres, reagimos, temos uma metabolização diferente do café e que o café impacta diretamente nos nossos hormônios, como diminuindo ou acelerando a detoxificação dele, né? Então, quando a gente elimina menos estrógeno do nosso corpo, a gente retém mais estrógeno pra gente, e isso pode causar alguns sintomas de desequilíbrio hormonal, principalmente sintomas pré-menstruais, tá? E aí o café vai depender muito também da capacidade de metabolização da cafeína, que hoje em dia a gente já pode verificar isso por teste genético, mas é muito fácil de perceber também com o consumo. Quem é um metabolizador super lento vai consumir café e talvez não sinta o efeito do café de forma imediata. Pode ser que você sinta o efeito do café cerca de 6 horas depois. Então, você tomou o café meio-dia, depois do almoço, vai sentir o efeito dele lá no final da tarde. Talvez você sinta um pico de ansiedade de repente, ou um pico de agitação e não sabe de onde vem, e pode ser do café, tá? Essa questão de ter tomado café à tarde e não impactar no sono, muitas vezes pode impactar sim, principalmente no período pré-menstrual, aonde a detoxificação fica ainda mais lenta, podendo demorar até 9 horas, tá? De forma geral, o que eu sugiro, café 10 horas antes do horário de dormir. Então, se você está indo dormir às 10 da noite, você pode tomar café até o meio-dia. Mas algumas pessoas vão ter uma sensibilidade ainda maior e podem, sim, terem esse sono afetado de alguma forma, mesmo que tenham tomado café bem cedo durante o dia, tá? Então, a questão é muito se observar. Uma forma segura seria até as 10 da manhã. Para quem sente que não afetou, tomou ali, né, ao meio-dia e não afetou o sono, ok. Veja não só se você dormiu, mas a qualidade desse sono. E veja sempre o período menstrual que você tá, porque isso vai impactar. Lembrando, quem toma anticoncepcional e quem faz reposição hormonal também vai ter uma alteração de demorar mais para detoxificar esse café, tá? Quem toma anticoncepcional vai ter uma detoxificação ainda mais lenta e quem faz reposição hormonal também, tá? Mas quem não faz isso vai ter uma detoxificação mais lenta no período pré-menstrual, então só observem isso, tá? E outras formas de observar. Pri, não afetou o meu sono, mas eu fiquei a tarde inteira ansiosa, não consegui trabalhar, não consegui focar. Fiquei com sintomas de hipoglicemia. O café também pode causar hipoglicemia, tá? Só acordo com o café. Então, assim, você tá tendo tantos bicos de cortisol ao longo do dia que já tá viciado no café. Sempre que tá com muitos sintomas que só melhoram com o café, eu dei dor de cabeça e melhorou com o café. Só consigo trabalhar com café. Só consigo treinar com café. Qualquer coisa que depende do café é porque você precisa fazer uma detoxificação de café, tá?
de cafeína como um todo, né? Então realmente avaliem isso. Essa parte da ansiedade passa muito despercebido, gente. Mesmo eu falando aqui, você estando consciente, passa muito despercebido a relação da ansiedade com o café. Então prestem atenção o quanto que de fato não tá impactando, tá? Ó, eu sei que várias de vocês já reduziram, ótimo, tá? Então reduzam, tomem lá 1h30 depois de terem acordado e tomem aquela dose, né? É claro que quem é muito sensível, às vezes dependendo da dose, tomou, sei lá, 300 ml de café de manhã bem cedo, às vezes fica o dia inteiro com aquilo também, tá? Mas observem isso. Alguém achava que não impactava e depois percebeu? Ó, a Pri falou que até o chocolate tira o sono, né? São os metabolizadores lentos. Eu também sou metabolizadora lenta. Vontade de ir ao banheiro, eu posso tomar café. Então, a parte de fazer cocô, né, é porque o café é um estimulante, né? Então, ele aumenta a contração ali do intestino e estimula a pessoa a fazer cocô. Porém, a gente não pode... Se você só faz cocô quando toma café, é um problema também. Por quê? Porque o seu intestino não tem uma motilidade natural boa. Ele precisa de um estímulo para se contrair, tá? Então, sempre, assim, esse processo de desmame, eu falo muito para as minhas alunas, né, esse processo de desmamar o café para colocar os estimulantes naturais, fazer o corpo funcionar bem. E depois você pode reintroduzir, mas sabendo quando introduzir, como introduzir, os efeitos que ele causa. Isso é muito, assim, libertador, tá? Trata muitas coisas. Ó, a Poliana já começa a identificar isso, tá, gente? Então, de forma geral, só repetindo, tá? Descafeinado não vai ter cafeína, então não tem problema, só priorizem o de extração aquosa, tá? Então, de forma geral, seguro no geral até as 10 da manhã. Na fase lútea pode ser ainda mais cedo, tá? Quem sente que não impacta até meio-dia, mas sempre observando realmente individualidade. Como algumas disseram, às vezes um cacau, um chocolate vai afetar o seu sono, tá bom? Para quem tá chegando agora, a gente tá no terceiro pilar do sono, tá? A gente falou de deficiências nutricionais, a gente falou da composição, da última refeição e o horário, e de café. E aí depois vocês voltem lá, que esse vídeo vai ficar disponível daqui umas 2 semanas lá no YouTube, vocês voltem para ver o que a gente falou, tá? E aí tem mais 2 pilares, meninas, bem importantes, e um específico da mulher, tá? Então, o outro é a parte do intestino. Dependendo de como está o nosso microbioma, se a gente tem muitas bactérias que a gente chama de proteolítica ou as bactérias inflamatórias, isso também pode impactar no nosso sono, tá? Como saber? Bom, para saber especificamente seria através de um teste de microbioma, mas o perfil da nossa alimentação, a quantidade de açúcar que a gente consome, a nossa capacidade de digerir proteína. Então, por exemplo, se você consome antiácido, tá? Omeprazol, pantoprazol, qualquer tipo de ol aí, e você come carne normalmente, você tem uma baixa capacidade de digerir essa carne, porque você não tem ácido suficiente no seu estômago. E quem vai digerir isso que não foi digerido no seu estômago? Bactérias proteolíticas lá no seu intestino, tá? Então, isso começa a mudar esse ambiente intestinal também. Imagina uma pessoa que toma antiácido e come carne vermelha à noite. Tipo, detonou mesmo, tá? Muitas pessoas também, às vezes a questão de parasitas pode impactar. Então, às vezes até no processo de desparasitação sente essa piora do sono pontual, né? Porque sempre que a gente está matando micro-organismo no nosso intestino, o fígado é responsável por eliminar isso. E esse despertar no horário do fígado, que dura entre as 11 da noite e 1 da manhã, pode ter alguma relação aí no processo de detoxificar alguma coisa. Não só parasitas, mas qualquer tipo de processo de detoxificação, tá? Então, olhar para o nosso intestino e geralmente fazer um trabalho de melhora do processo digestivo. Geralmente eu faço lá dentro do Reset, né? Então a gente trabalha digestão, detoxificação, a gente trabalha esses processos de muita fermentação. A gente tem um questionário lá de parasitas para quem
quiser fazer desparasitação. Então, trabalhar esse processo do intestino, principalmente se é algo de muito longo prazo, se é sempre, independente do período menstrual, tem que olhar muito para isso, né? Para essa parte mesmo do que está sendo produzido ali. Porque lembrem, gente, o nosso microbioma produz substâncias por conta própria e essas substâncias entram no nosso corpo, entram no nosso cérebro. Então isso muitas vezes impacta não só no sono, na cognição, em várias questões, tá? Alguém já passou por um processo parecido aqui de observar isso? De tipo ter mudado ali. Já ouvi relatos também de pessoas, dependendo do que elas comiam, elas tinham até mais pesadelo. Então, eu lembro uma vez um senhor, eu atendi, ele falava, ó, se eu como embutidos à noite, eu tenho mais pesadelo, né? E faz todo sentido, porque os embutidos são justamente essa proteína com vários nitratos, com vários corantes. E aí vinha toda essa parte de microbioma. Então, tudo que era... Não era nem um processo de fermentação, é de putrefação, a gente fala, né? Então, tudo que era produzido ali a partir daquilo gera compostos e pode afetar, sim, tá? Não só na qualidade do sono, como nessa parte dos pesadelos, por causa desses compostos, né? Então, putrescina, cadaverina, que são compostos com nomes já bem estranhos, que são produzidos a partir desse processo inflamatório no intestino, tá? Então, olhem bem para isso e cuidem muito da digestão. E aí a gente tem a questão das insônias pré-menstruais. Não sei se alguém especificamente já sentiu isso aqui, mas é bem comum. E aí geralmente tem a ver, sim, com o processo de queda do nível da progesterona. Deixa eu até mostrar aqui um outro, não sei se vai dar pra gente ver bem. Hoje eu tô das imagens, ó. Isso aqui eu compartilhei numa palestra que eu fiz, gente, e eu achei muito legal. Pode ser uma coisa de nutricionista achar legal. Mas o que tá colocado ali no meio, nessa bola do meio? Em verde tá escrito estrógeno e embaixo tá escrito progesterona. E em volta tem todos os neurotransmissores, tá? E aí esse neurotransmissor em azul, que é o GABA. O que é o GABA? É o neurotransmissor que nos acalma. E não vai dar pra ver muito bem, mas a setinha tá dizendo assim que a progesterona aumenta o GABA, né? Então, a progesterona é responsável por esses neurotransmissores que nos acalmam. Por outro lado, esse neurotransmissor na parte superior aqui, em rosinha, é o glutamato. O que é o glutamato? É um neurotransmissor que agita. A gente fala uma pessoa glutamatérgica, é aquela pessoa estourada, pavio curto, que não tolera nada. E quando a gente não tem progesterona, a gente não consegue bloquear esse glutamato, tá? Então, até quando a gente estuda nutrição e comportamento, a gente faz essa relação da composição dos macronutrientes. Então, por exemplo, as refeições muito proteicas vão tender a aumentar glutamato, vão tender a aumentar a dopamina. Quando que a gente quer esse tipo de refeição? De manhã. Porque eu quero ficar pronta para o dia, eu quero ir lutar no sentido de fazer as coisas, executar as coisas, lidar com os desafios. Já as refeições mais com toda essa qualidade de carboidrato que a gente falou, vão ajudar a produzir a serotonina. Então, olha só que importante, o que a gente come, não só os nutrientes, mas os macronutrientes impactam diretamente nos neurotransmissores que vão estar sendo priorizados ali, tá? Então, essa parte da progesterona, vocês podem associar com outros sintomas de queda de progesterona. Não necessariamente, não quer dizer que você não produziu a progesterona, mas que ela está tendo uma queda precoce. E a produção de progesterona, quem viu o meu stories, que eu expliquei a conexão dos hormônios, e depois eu coloquei até aqui no feed. Então, quem perdeu, acho que são 2 posts para trás. Vejam lá essa relação, tá? Porque um desequilíbrio de todos os hormônios, cortisol, insulina, andrógenos, tireoide, estrógeno, todos eles vão impactar em uma queda da progesterona, assim como diferentes deficiências nutricionais, tá? E principalmente o estado de estresse, de agitação, se você está muito preocupada, isso diminui também, compete com a progesterona ali na hora de formar ela. Então, quando a gente fala em equilibrar a progesterona, ela é assim o
o auge do equilíbrio hormonal, porque pra gente equilibrar a progesterona, tudo precisa estar muito ajustadinho. Então, por isso que ela não é só um objetivo, um sintoma, ela é consequência, ela é resultado de um equilíbrio do corpo como um todo, tá? E aí, lembrando, quem usa anticoncepcional não produz progesterona, e por isso que eu falo tanto pra vocês, meninas, se atentem à progesterona. Ela é um depósito, como se fosse um depósito financeiro que você vai fazendo ao longo da vida. A progesterona é um depósito de saúde ao longo da vida, porque quanto mais progesterona você teve no seu corpo ao longo da vida, mais você está protegendo a sua cognição no período pós-menopausa, mais você está protegendo a sua massa óssea, mais você está protegendo os seus neurotransmissores, tá? Então, essa parte realmente acaba sendo um ponto importante. Mas, o que entender quais são outros sintomas que podem indicar que, de fato, a progesterona está sendo um fator ali no período pré-menstrual, tá? Lembrando que café detoxifica menos no período pré-menstrual, então, às vezes, isso pode ser um fator também, tá? Mas, se você tem um gotejamento pré-menstrual, antes de descer o sangue mesmo, você fica com um borrãozinho ou gotejando alguns dias, isso pode ter tido uma queda precoce ali da progesterona, tá? Ou se, às vezes, você tem um gotejamento por vários dias mais ainda, então é um dos sintomas. Algumas mulheres sentem também, a gente chama de síndrome das pernas inquietas à noite, então as pernas começam a coçar, elas começam a incomodar, isso também é um sintoma de progesterona. Ficar muito atrapalhada, se batendo em tudo, também é um sintoma de um nível de progesterona caindo ou mais baixo, tá? Então são alguns pontos aí para vocês observarem. A Paulinha perguntou, dá para ter equilíbrio somente com o ciclo das sementes? Depende. Se o seu problema é só o excesso de estrógeno e ele está tendo uma detoxificação mais lenta por conta de vias intestinais, o ciclo das sementes pode sim ajudar e equilibrar. Agora, se o seu problema da progesterona é por conta da tireoide, é por conta do cortisol, é por conta de deficiências nutricionais, e aí a gente trabalha lá nos ciclos da mulher, porque a gente precisa entrar mais a fundo nas questões de equilíbrio do corpo, tá? Então, para algumas mulheres, sim, vai ser suficiente o ciclo das sementes, para outras, não. Tá? E aí, no climatério, mais ainda vai ter essa flutuação, e é quando a gente entra já com fitoterápicos específicos para dar suporte para a progesterona, tá? Mas, se essa mulher tem o climatério, mas também tem alteração do cortisol, tem alteração da insulina, tem deficiências nutricionais, ela não vai responder tão bem assim. Ela precisa equilibrar esses outros pilares para ela conseguir dar suporte para a progesterona, tá bom? Tratamento natural para quem tem hipotireoidismo. Lá nos ciclos da mulher a gente trabalha também, tá? Todos aqueles hormônios que eu mencionei ali no exemplozinho são os pilares dos ciclos da mulher. Então, assim, você vai entender quais são as deficiências nutricionais, o que está afetando esse hipotireoidismo. Um excesso de estrógeno pode afetar a tireoide, uma deficiência de iodo ou de vitamina C ou de potássio pode afetar a tireoide, tá? Uma alteração intestinal pode afetar a tireoide, então são algumas coisas que a gente tem que entender ali. Por isso que a gente vai trabalhando nos pilares, tá? E por isso que muitas pessoas, é comum isso também, usam até uma levotiroxina e ainda assim continuam com sintomas de hipotireoidismo, porque elas não estão trabalhando no quê? Na conversão do T4 em T3 e também em algo que é muito importante, principalmente em nós mulheres, na redução do T3 reverso. O que é esse T3 reverso, gente? É um T3 que compete com o T3 que vai funcionar. É como se fosse um sistema muito inteligente do nosso corpo que fala assim, essa mulher precisa baixar o metabolismo dela. E sabe por que o corpo faz isso? Uma das principais causas, além de deficiências nutricionais, dietas muito restritivas, tá? Eu tô com 2 casos assim, T3 reverso super alto, tomando medicamento, nada resolve. Por quê? Restrição de carboidrato. Uma pessoa que treina todos os dias, faz uma dieta de 1.200 calorias e passou por muitos processos de low carb, de cetogênica, de jejum intermitente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses tipos de dieta, principalmente no metabolismo feminino. Se o seu marido responde a um tipo de dieta, se o seu companheiro, namorado responde a um tipo de dieta, não quer dizer que você vai responder igual ao mesmo tipo de dieta. Porque o corpo da mulher funciona em um ambiente onde ele se sente seguro. Se tem muita restrição, esse T3 reverso vai aumentar e seus sintomas de hipotireoidismo não vão melhorar,
tá? Então, esse ajuste precisa ser feito também. E é um dos pilares que eu falo lá, de vocês entenderem o metabolismo de vocês através da temperatura e do pulso. A gente consegue perceber isso, se o nosso metabolismo está mais baixo, e fazer esse ajuste para ir trabalhando nessa melhora do metabolismo como um todo, melhora metabólica, tá? Vou passar para o último pilar, então, para a gente finalizando. Ciclo das sementes me ajuda na dor da endometriose. Faz sentido? Sim, porque a endometriose tem duas questões, né? O processo inflamatório e imunológico, mas também o processo hormonal. Não que o processo hormonal cause endometriose, mas ele estimula sintomas. E se você faz o ciclo das sementes, se você tinha talvez uma predominância estrogênica, seja por excesso de estrógeno ou seja por falta de progesterona, ele vai ajudar a equilibrar, tá? Então, com isso, você tem mais estabilidade do estrógeno, assim você tem menos estímulo de crescimento de tecido endometrial e assim você tem menos dor. Fora que o processo de incluir fibras e algumas vitaminas pode melhorar o processo inflamatório ali no intestino, dependendo de como estava a sua alimentação e como ela ficou com as sementes, tá? Beleza, gente? Vamos lá, então, para o último. O último é mais simples, talvez muitas de vocês saibam. Talvez muitas de vocês saibam, mas não façam. E talvez muitas de vocês não saibam, tá? Qual que é o último, gente? É parte do ciclo circadiano. Tá todo mundo ligado no que é o ciclo circadiano? E esse, assim, é um da nossa sociedade como um todo, que é bem chatinho e impacta não só nós adultos, mas as crianças também, tá? Muito. E uma criança com ciclo circadiano desajustado pode ter impacto no crescimento. Quando a gente não tem produção de melatonina, a gente diminui o hormônio do crescimento, que é o GH. Quando a gente tem pico de insulina à noite, a gente diminui o hormônio do crescimento, tá? Tinha um ditado na minha infância que eu escutava, não era um ditado, uma fala, não sei exatamente se foi minha avó, minha mãe, mas elas falavam, e elas estão certíssimas, quem come doce à noite não cresce. E isso é muito verdade, se a gente tem pico de insulina à noite, a gente diminui o GH, tá? Então prestem atenção nisso, gente, cuidem das crianças, porque as crianças estão deficientes nutricionalmente, as crianças estão ficando inflamadas, as crianças estão com alteração hormonal, e isso não é só uma relação de obesidade. O seu filho pode ter um peso saudável e ele ter essas questões. E se a gente muda isso na infância, a gente está mudando, prevenindo muitas doenças. E não só doenças, a gente está melhorando a qualidade de vida, né? A gente está melhorando a vontade de viver, tá? Então isso é um ponto muito, muito importante. Então, assim, o ciclo circadiano, de fato, é esse ajuste do nosso relógio biológico com a luz do dia, tá? A gente tem a glândula pineal. Quando a gente acorda, começa a contar uma ampulheta. Imagina que é uma ampulheta e ela fala assim, daqui 12 horas essa pessoa vai dormir. O que interfere nessa ampulheta? Quem assistiu a live de café, quem perdeu, fiquem de olho lá no YouTube ou aqui, tá? Tá aqui ainda no feed. Mas essa ampulheta é o sistema de adenosina. O café vai lá e bloqueia essa ampulheta. Mas o que acontece depois que a gente tira a rolha da ampulheta? Cai um monte de areinha de uma vez só, que é o efeito rebote. Tava super com energia, tava aqui ó a mil, de repente, nossa, que canseira, que bode que bateu. E aí você precisa tomar café de novo, tá? Então, esse sistema é o nosso relógio biológico. A gente acorda com a luz, naturalmente o que vai estimular o nosso cortisol, o que vai estimular a nossa dopamina é a gente ter contato com a luz do sol. 10.000 lux. Por que eu falo esse 10.000 lux? Você tá dentro de casa e tá o sol lá fora, não é a mesma coisa. Você tá dentro de casa, você tá com a luz ligada, ou que nem eu tô com uma luz gigantesca aqui na minha cara, não é a mesma coisa. Por quê? Porque quando a gente sai lá fora, a gente tem esses 10.000 lux que é difícil da gente atingir dentro de casa. Tudo bem que a gente tem alguns equipamentos para quem mora em países muito frios e que tem um inverno muito intenso, que simulam isso, mas nós aqui no Brasil não temos motivo para usar isso, tá? Porém, muitos de nós saímos de casa, nem abre a janela, acorda, se troca e fica com a janela fechada.
põe o óculos de sol, entra no carro, entra no escritório, né? Quem vive assim? Muita gente. E aí a gente não tem contato com a luz. Então, se você não tem a oportunidade de ter contato com a luz de manhã, tenha pelo menos o contato com a luz na hora do almoço, dê uma volta na quadra, se movimente, saia para andar, para ir para o almoço sem pegar o carro, né? Ou fique olhando, vai na janelinha ali do seu apartamento e fica olhando para a luz do dia, pelo menos isso vai ajudar. Porque a partir do momento que a gente tem esse contato com a luz, a gente começa uma contagem correta pra gente dormir com qualidade na hora que for pra dormir. E aí o que acontece? A gente não tem esse contato adequado de manhã, e à noite, que a partir ali das 6 da tarde, é pra gente estar diminuindo essa luz, pra quê? Pro cortisol ir reduzindo e a melatonina ir aumentando. A gente tá ali, ó, na tela do Instagram, né, rolando. A gente tá com as luzes de casa super fortes ligadas, ou vai passear no shopping e é aquele monte de luz, ou tá na tela da TV assistindo alguma coisa. Então tudo isso atrapalha muito demais, tá? Ah, Pri, mas é o único horário que eu tenho pra descansar, ou... Tem que fazer escolhas. E aí você vai escolher talvez o dia que você vai assistir um filme até tarde e vai comprometer um pouco o seu sono. E na maioria dos dias, talvez você tenha que fazer a escolha de descansar, se você de fato quer acordar bem e ter uma qualidade de vida melhor, tá? E por que tudo isso é importante? Porque quando a gente altera esse ciclo circadiano, que imagina que é o ciclo base, tá? Ele vai alterar um outro ciclo, que é o ciclo infradiano de nós mulheres, que é o ciclo menstrual. Ele vai alterar a nossa capacidade, o nosso processo de resistência à insulina. Então a gente fica mais resistente à insulina, tá? Ele altera todos esses hormônios antioxidantes que a gente produz quando a gente está dormindo. Tem o hormônio GH que eu falei pra vocês, que é o hormônio do crescimento, mas tem também a glutationa, que é um dos principais antioxidantes do nosso corpo, que é importante que a gente produza naturalmente. Tem todo o processo de imunidade que depende desses nutrientes serem produzidos à noite, tá? Então, regrinhas aí pra vocês anotarem depois desse baita sermão. Vamos lá, gente. O que é ideal, tá? 4 horas antes seria o ideal, mas pelo menos 2 horas antes de dormir. Evitar telas. Pega um livro pra ler, tá? Ai, Pri, eu tô com demandas. Põe assim o mínimo de luminosidade que você conseguir, né? Mas realmente você ir desligando desse processo de todo dia estar na tela até tarde da noite antes de dormir, tá? Eu já tive pessoas que me falavam, Pri, eu assisto uma série pra dar uma relaxada na cama antes de dormir. Legal, a série te ajuda a relaxar, dar risada? Vamos assistir antes, tá? Assiste umas 7 da noite e depois tira esse celular da cama. A pessoa falava, eu até consigo dormir melhor, né? Mas talvez ela conseguia relaxar, ela conseguia desligar do dia, mas dormir bem mesmo é difícil quando a gente tem uma luz ali e a gente tá tendo uma menor produção de melatonina, tá? Pri, mas e se eu tomar melatonina? Bom, tem alguns efeitos, porque a quantidade de melatonina que a gente produz é menor do que a gente toma. E esse pouquinho de excesso de melatonina pode impactar na liberação do nosso cortisol de manhã. Então você toma melatonina para dormir, mas acorda cansada. E aí você acorda cansado, você toma café. E aí na hora de dormir você não consegue. E aí você toma melatonina e você fica nesse ciclo vicioso, tá? Então vamos sair dos ciclos viciosos pra gente entrar nos ciclos virtuosos, que é tô acordando disposta, animada, tive um dia produtivo, fiz o que eu precisava. À noite eu consigo descansar sem ter um estímulo, eu consigo fazer atividades que me dão prazer e relaxam, né? Porque o meu dia foi produtivo, eu não preciso ficar trabalhando até tarde da noite e eu consigo dormir e fazer todo esse processo de antioxidantes, restauração, imunidade que eu preciso, tá? Então, tudo isso são pontos aí pra gente trabalhar e ir mudando, tá, gente? Eu já tive alunas que mudaram, assim, compraram abajur, colocaram blackout. Isso é mudança, é você ir fazendo os ajustes. Hoje eu sei que eu não tô no ideal, mas o que eu posso fazer? Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, tá? A gente vai fazendo ajustes. Vanessa perguntou, quem trabalha o dia todo em ambiente fechado, só com luz artificial, o que fazer? Ter na mesma luz de 10.000 UI? E assim, mesmo trabalhando o dia todo, né, Vanessa, vai sair pra almoçar, provavelmente. Então, antes de entrar no trabalho, se tiver a oportunidade de ter esse contato com a luz
E na hora do almoço, ótimo, tá? Ou pelo menos antes de você ir pro trabalho, se realmente não tem disponível mesmo, antes de ir pro trabalho, tem esse contato com essa luz, mesmo que seja artificial de 10.000 lux. E se conseguir ver o entardecer, tá? Até o Andrew Huberman, ele fala muito disso. Tente ver a luz da manhã, o horário do almoço ou o entardecer. São 3 coisas que ajudam a gente ter o contato com a luz e regular um pouco esse ciclo circadiano e avisar pro nosso cérebro, ó, tá entardecendo. Hora de descansar. Ó, pico do sol, meio-dia, tá? Acho que uma das coisas que mais desregula o nosso ciclo circadiano, e talvez por isso que é uma das coisas que eu mais odeio também, é ficar em shopping, gente. Eu odeio shopping. Porque eu saio de lá com a energia, assim, drenada. Eu saio muito cansada. Eu acho que é o meu perfil também, tá? É raro alguma mulher não gostar de shopping, mas eu odeio. E realmente é um ambiente que você não sabe se tá chovendo, se tá luz, se tá sol, se tá nevando. Tipo, pode estar acontecendo qualquer coisa lá fora, lá dentro tá igual, né? Então, quem trabalha em shopping ou nesses ambientes muito fechados, tenta se atualizar ao longo do dia, nem que seja essas escapadinhas, para você ir avisando o seu cérebro do que tá acontecendo e de que horas são, tá? Porque isso vai ajudando você e o seu cérebro a se organizarem também, tá bom? A Márcia falou, estou no meu 2º dia sem café e me sinto cansada o tempo todo. Quando será que isso passa? Cerca de 1 semana, tá, Márcia? Você tá lá nos ciclos, Márcia, ou não? Mas sim, a primeira semana sem café pra quem tá muito viciada não é fácil, tá, gente? Mas persistam, depois de 7 dias passa. O whey protein impacta a nossa produção hormonal? A princípio não, ele tende a dar um pico de insulina, mas depende de como você consumiu isso, com o que você consumiu isso. Mas esse pico de insulina, por exemplo, em algumas pessoas pode piorar a acne, tá? Então, enfim. Pode sim, pode ser que sim, pode ser que não, depende um pouco do seu perfil. Tá. Ah, a Márcia tá lá, legal. E aí, Márcia, as meninas até já compartilharam lá, tá? Mas, por exemplo, o suplemento de magnésio, aquele escalda-pés que eu passo pra vocês também ajuda, tá? A parte do óleo de hortelã também, tá? Mas persiste, até comenta lá no grupo, porque vai passar depois de 7 dias. Beleza, gente? Bom, quero que vocês apliquem o que a gente conversou aqui hoje. Passinho de cada vez. Não sabe por onde começar? Começa por essa parte da luz. E me contem depois. Me contem, me mandem no direct. Pri, fiz isso, funcionou assim, fiz aquilo, funcionou assim. Porque isso é muito legal também, tá? Eu sempre tô aqui plantando uma sementinha e quando eu sei que essa sementinha brotou, pra mim é muito especial, pra mim é muito importante, porque eu sei que essa informação chegou aí de alguma forma e mudou a sua vida também. Então me deem esse retorno que eu fico muito feliz, tá bom? E se alguém quiser deixar aqui alguma coisa que talvez pretende mudar, ou por onde começar, ou que se reconheceu aqui hoje, ou o que vocês aprenderam aqui hoje, ou mesmo que não tenha aprendido, mas que agora vai colocar em prática, me escrevam aqui também pra eu dar uma olhadinha, tá? E enfim. Aí a gente se encontra na próxima quinta, enquanto vocês vão me escrevendo. Tá sim, Rúbia, tá aberta as vagas dos ciclos, tá? Tá ali no link da bio. Qualquer coisa você pode escrever lá no WhatsApp também, que a gente tira suas dúvidas. O Peppermint pode ser usado até aqui, ó, local, no roll-on, ou cheirando mesmo. Vocês não vão escrever, né? Que sacanagem, gente. Tá bom, então. Não sei se a gente tá com um pouquinho de delay. Mas é isso. Podem me escrever no direct, tá? Eu espero aí vocês me darem esse retorno. Um bom resto de semana e até a próxima live.